Revelado, o impactante oferecimento de Jefté a Deus que transformou uma vitória divina. No período dos juízes, quando Israel se via mergulhado em instabilidade, surgiram vozes de desespero entre o povo. O temor dos amonitas se aproximava e a opressão era um fardo pesado sobre os corações. Em Gileade, onde as sombras do abandono se entrelaçavam com a rejeição, nasceu Jefté, filho de uma prostituta, desprezado por sua linhagem. Ele, que havia sido expulso de casa, tornou-se um líder dos marginalizados, formando um grupo de homens vagabundos que conheciam bem a dor do desprezo e da exclusão. O clamor do povo de Israel aumentou quando a ameaça dos amonitas tornava-se iminente. Sem saída, a multidão clamava por Jefté, aquele homem que, mesmo à margem, possuía a bravura necessária para lutar pela liberdade. Ao acolher o chamado, Jefté buscou o Senhor em fervorosa oração, erguendo sua voz em súplica e fazendo um voto audacioso. Se Deus lhe concedesse a vitória sobre os amonitas, ele ofereceria em sacrifício a primeira pessoa que saísse de sua casa ao retornar. E assim partiu para a batalha, fortalecido pela certeza de que Deus estava com ele. Com a ajuda do Altíssimo, Jefté e seu exército se ergueram contra os amonitas em um conflito feroz. As espadas reluziam ao sol poente, enquanto a expectativa de uma vitória clara pulsava nos corações. A batalha intensificou-se, como prometido, com a mão de Deus sobre eles. A vitória foi estrondosa, trazendo uma luz ao povo opresso. No entanto, ao retornar triunfante à sua casa, um vislumbre arrepiante aguardava Jefté. Sua única filha, ele amava profundamente, saía ao seu encontro, dançando de alegria e celebrando a vitória com timbais. O tempo pareceu congelar naquele momento. A música angelical que ecoava em seus ouvidos transformou-se em uma melodia de desespero. Seu coração despedaçou-se ao recordar seu voto à primeira pessoa que deixaria sua casa. E era ela, a flor de sua vida. Jefté estava preso em um abismo emocional. As palavras que proferiu a Deus antes da batalha foram ditadas em meio à dor e à fé, mas agora que se tornavam uma realidade, a angústia bateu-se sobre sua alma. A linda dança de sua filha se tornou um símbolo do seu sacrifício, um dilema que o confrontava: o que realmente valia? A vitória nas batalhas externas ou a vida da pessoa mais amada que ele possuía? Cada um de nós, ao refletir sobre as promessas que fazemos, deve questionar as implicações de nossos compromissos com o Senhor. Até que ponto nossos votos e declarações de fé são testados quando se confrontam com as realidades da vida? A vida de Jefté, agora marcada por essa escolha, colocava em evidência a tensão entre a fé e a tragédia e nos fazia questionar a verdadeira essência da devoção. Enquanto o sol se punha sobre a terra de Gileade, uma nuvem de incerteza pairava no ar. Jefté olhou para sua filha e sentiu o peso de uma decisão que retumbava não apenas em seus próprios sentimentos, mas ecoava nas esperanças e promessas de um povo que clamava por redenção. O destino de ambos permanecia agora nas mãos de Deus, e a história de Jefté apenas começava a ser revelada, desafiando a todos a ponderar sobre as promessas que fazem ao Senhor e os profundos impactos que elas podem ter em suas vidas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, com o peso da decisão pairando sobre sua cabeça. O coração de Jefté tremia. Qual seria o desfecho de sua história? A vitória nos campos de batalha agora parecia insignificante diante da decisão a qual ele estava prestes a ser obrigado. O que Deus tinha reservado para ele ainda era um mistério a ser desvendado, e cada passo que dava em direção ao futuro era envolto por uma nuvem de incerteza. O olhar de Jefté fixou-se em sua filha que dançava, com um brilho inigualável nos olhos, como se a luz do céu iluminasse seu ser. A alegria momentânea se transformou em dor lancinante em seu coração, à medida que a verdade de seu voto se impunha como um jugo esmagador. O peso se intensificava, a lembrança do clamor do povo em busca de um líder, e ele, um homem de fé,
agora enfrentava uma realidade que desafiava a própria essência de sua devoção. Ó Senhor, meu Deus! Por que me disseste que eu venceria? Agora, minha vitória se torna pesadelo. Ele clamou em seu espírito, como se as estrelas no céu pudessem responder à sua angústia. Jefté sabia que seu voto era sagrado e, nas palavras do próprio Senhor, conheço os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Mas como poderia isso se aplicar a um futuro que se tornará tão sombrio? A filha, percebendo a mudança no semblante de seu pai, aproximou-se de forma delicada, marcando a noite com um sussurro suave. Pai, por que estás tão triste? A vitória está ao nosso alcance. Jefté sentiu seu coração se partir mais uma vez. Ela, tão inocente, não compreendia o peso da responsabilidade que ele carregava. Filha, um voto é um compromisso forte, feito diante do Senhor. Eu prometi que, se fosse vitorioso, sacrificaria a primeira pessoa que saísse ao me encontrar. O desespero pela entrega se cristalizou nas palavras de Jefté, e a dor ressoou entre eles. A luz da estrela da manhã começou a surgir no horizonte, enquanto a compreensão tomou conta da jovem. Pai, se assim é, que a vontade do Senhor se cumpra. Tenha certeza de que és forte e que ele é justo. A fé inabalável da filha teve um poderoso efeito em Jefté, mas o fardo ainda pesava sobre seus ombros, um fardo que ele não conseguiria dividir. As horas seguintes passaram como nuvens escuras no céu noturno, e em um momento de grande entrega, a jovem disse: Deixa-me ser um sacrifício alegre. Permita-me andar nas montanhas e chorar por minha virginidade, mas saiba de uma coisa, eu cumprirei a vontade de Deus, Pai. Na manhã seguinte, Jefté a observou partir, suas lágrimas banhando o solo. Ele se achou em um momento de sublime conflito entre a obediência e o amor. O céu parecia suspendê-la em um espaço dividido entre os mundos. Enquanto ela caminhava, orando e clamando ao Senhor, uma profunda compreensão brotou em seu espírito. O Senhor não olha como o homem olha, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Seria a dor de um sacrifício humanamente inaceitável uma parte do plano divino. Quando ela finalmente retornou, Jefté erguia os olhos para o céu com serenidade. Se esta for a vontade de Deus, manifestar-se-á através de mim. Ele ajoelhou-se, o peso do voto se tornando mais um símbolo de devoção do que uma sentença de tristeza. A dimensão da fé estava prestes a ser revelada, e Jefté algo muito maior do que um simples sacrifício. Ele se levantou, determinado a executar seu voto, mas não sem antes entender que, por trás da dor, poderia haver um propósito divino oculto que atravessava suas escolhas. Mas o que Jefté ainda não sabia era que a história não terminaria ali, pois Deus, em sua infinita sabedoria, tinha um plano muito além do que os olhos podiam ver. Um eco da redenção aguardava os que caminhavam em fé, e o caminho de Jefté apenas começava a se desvelar, apontando para um sacrifício que transcenderia a dor e entraria na eternidade. Assim, sob a luz inclemente do amanhecer, a história de Jefté e sua filha se tornariam um testemunho das profundezas da fé e da revelação da soberania divina. E o mistério do plano eterno de Deus começava a se formar, prometendo trazer à luz tudo o que havia sido escondido. A manhã se desfez em um manto de luz e esperança, mas a sombra da decisão de Jefté pairava como uma nuvem densa sobre seu espírito. Ele observou sua filha caminhar para longe, e seu coração se via dilacerado por um amor que ultrapassava a compreensão humana. Enquanto ela se afastava, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. A natureza parecia esperar, como se estivesse atenta ao desfecho de um plano muito além da visão dos mortais. Senhor, murmurou Jefté em seu íntimo, se este é o meu sacrifício, então que seja feito com temor e reverência a ti. Ele se dirigiu à montanha, um lugar onde o vento vibrava com a presença divina, buscando consolo no Senhor. A solidão e a ressonância da sua própria voz ecoavam em seu coração, enquanto ele se preparava para enfrentar o que considerava inevitável. Ali, em meio às rochas e aos sons da criação, Jefté não pôde deixar de recordar as promessas de Deus ao povo de Israel. Os murmúrios da história de seus antepassados, desde Abraão a Moisés, preenchiam sua mente. Ele lembrou dos sacrifícios oferecidos em devoção e amor a um Deus que sempre ouviu seus servos. É com esse espírito que vou oferecer a minha filha.
Se com Abraão o Senhor pôde prover um carneiro, poderá também fazer algo grande a partir do meu voto. Nesse momento, enquanto o sol se posicionava no céu, um pensamento ocorreu a Jefté: e se o sacrifício não for apenas uma entrega de vida, mas a expressão de fé que mudará gerações? O que será de nós, se não entregarmos ao Senhor tudo o que temos, mesmo em meio à dor? Ele sentiu um ímpeto em seu coração, como se o próprio Deus estivesse preparando algo glorioso a partir daquela escuridão. Mas o que Jefté não sabia era que o Senhor estava contemplando o coração de sua filha, uma jovem que havia oferecido mais do que sua vida. Ela voltava agora, não como uma vítima trágica, mas como uma testemunha viva da fé inabalável em ação. Ao aproximar-se de seu pai, um brilho tinha tomado conta de seu olhar. Pai! O Senhor me revelou uma nova compreensão. O sacrifício que apresentamos pode nos unir de maneira que o milagre de Deus seja manifesto em nosso meio. A alegria e a tristeza lutavam pelo domínio no coração de Jefté, enquanto ele ouvia as palavras de sua filha. Ela, em sua pureza e devoção, falava sobre a possibilidade de que a entrega não fosse um fim, mas o início de um novo mover de Deus. A assombração levou-o a refletir sobre a natureza salvífica da dor e do sacrifício. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. E assim, foram seus corações entrelaçados em um ato de fé que desafiava as convenções. Em comunhão, pai e filha se ajoelharam no altar improvisado de suas vidas, reconhecendo que mesmo diante do sacrifício, Deus poderia transformar as cinzas em beleza. Jefté, com lágrimas nos olhos mas um espírito renovado, voltou a clamar ao Senhor: que tua vontade seja feita, pois meu coração se entrega a ti em abnegação. Mas enquanto eles estavam em súplica, a terra sob seus pés começou a estremecer suavemente. Jefté não percebeu a mudança que estava ocorrendo ao seu redor, mas a filha sentiu em seu ser uma preparação sobrenatural. Pai, ouça! O Senhor já está em movimento. As palavras saíram de sua boca como um eco, refletindo não somente a expectativa de um sacrifício, mas a esperança de um propósito maior em cumprimento. E assim, sob o olhar atento do céu, a atmosfera se encheu de uma expectativa divina. Jefté e sua filha enfrentariam não apenas um sacrifício terrível, mas uma nova revelação da glória de Deus, um plano que estava prestes a se manifestar de maneira surpreendente. Que história é essa que Deus traz à tona, permeando a dor com a esperança? Que obra divina está prestes a ser revelada em meio ao pesar e à fé? O Senhor, em sua graça, estava prestes a transformar um sacrifício pessoal em um testemunho que ecoaria por gerações, mostrando que o divino frequentemente se revela nas sombras do sacrifício. É um mistério que continua a desdobrar-se na história da salvação, germinando entre os gestos de amor e a obediência a Deus. Com o arrebatamento sereno da manhã sendo subitamente interrompido pela agitação celestial, Jefté e sua filha continuaram suas orações em um estado de profunda comunhão. A terra sob eles tremia, como se estivesse respondendo à intensidade da entrega que estavam prestes a fazer ao Senhor. A atmosfera, impregnada de expectativa, pulsava com uma presença palpável, um sinal de que o céu estava prestes a abrir-se sobre eles. Pai, disse a filha com uma voz calma, mas firme. Deus está nos chamando. Sinto que o propósito de nossa oferenda é maior do que nós mesmos. A entrega que faremos não é apenas um ato de sacrifício, mas um testemunho do poder de Deus que se manifestará entre o seu povo. Jefté olhou nos olhos de sua única filha, e naquele momento, seu coração se encheu de uma mistura de amor e temor. Se o Senhor escolheu esse caminho para nós, precisamos estar prontos para receber sua vontade. Que assim seja, ó Deus, em nome da nossa fé. A fervorosa súplica foi acompanhada por um clamor silencioso em suas almas. Uma sombra de entendimento começou a surgir entre eles, uma consciência de que a entrega era também uma semente que poderia gerar fruto abundante. Enquanto o sol se erguia mais alto no céu, uma nuvem escura de incerteza pairava na mente de Jefté. Ele não podia ignorar as repercussões do ato que prestes a realizar. Em sua memória, ecoavam os avisos dos antigos: não oferecereis a abominação que os povos são levados a adorar. Deuteronômio 12:31. O que os homens chamariam de derrota poderia ser a maior vitória na obra de Deus. Ele reprimiu os pensamentos de dúvida, fixando-se na palavra do Senhor. Nesse ínterim, uma voz suave, mas poderosa, rompeu o silêncio, ecoando no vale ao redor.
Eu sou o Deus do seu pai, Jefté, e conheço os desejos do seu coração. Era como se o próprio céu falasse através do vento. Ambos se levantaram, infinitamente mais conscientes da presença que os cercava. A jovem, com uma luz que parecia irradiar de seu ser, verbalizou o que Jefté não se atreveu a dizer: Pai, o Senhor tem um plano. Creia, pois a grandeza do sacrifício que oferecemos será um caminho de liberdade para nosso povo. Com cada palavra, o peso da carga que Jefté carregava começou a se dissipar, substituído pela certeza de que Deus poderia usar aquele momento de dor para proporcionar cura e libertação aos filhos de Israel. A fé dos nossos antepassados nos conduziu até aqui. Assim como o Senhor estendeu a sua mão sobre Moisés no deserto, ele também se manifestará novamente. Testemunharemos a sua glória! Exclamou Jefté, quase gritando em resposta à revelação crescente. De repente, um raio de luz atravessou as nuvens, iluminando o altar improvisado onde estavam. O brilho parecia não apenas físico, mas um sinal da confirmação e da graça balizada através de gerações de espera e dor. Jefté, agora tomado pelo Espírito, rompeu em louvor: Ó Senhor, o que quer que tu tenhas para nós, aceitamos, pois em ti confiamos. Mas com essa entrega, uma nova veia de incerteza cristalizou-se em sua mente. Poderia haver uma maneira de escapar? Ele se lembrou do servo que se despediu, da possibilidade de que os planos do Senhor pudessem contemplar a redenção através do sacrifício, mas não por uma oferta terrena. Uma voz suave mais uma vez penetrava seu entendimento: confiança e obediência lhe serão recompensadas. E mais uma vez, o Senhor fará o impossível. Agora, a filha se voltava, um semblante radiante. Meus olhos veem o futuro, papai. Uma nova geração surgirá de nossa resposta. O que decidirmos hoje não se encerrará aqui, mas será a fundação de um grande mover. A certeza crescia em Jefté, por meio da fé e do poder daquela declaração. Mas, na mesma fração de segundos, algo incomum começou a acontecer: a terra começou a vibrar ainda mais. Os elementos no céu pareciam convergir, e uma forte rajada de vento varreu o lugar. O que mais o Senhor estava prestes a revelar? Jefté, em um gesto de reverência, apelou ao Senhor: se for a tua vontade, Senhor, que o teu propósito se cumpra sobre nós. Que esta entrega não seja em vão, mas que a tua glória se manifeste grandemente. Aquela súplica fez vibrar os céus, e os olhos de Jefté foram abertos para algo extraordinário. Através dos ventos e das sombras, um novo mistério brotava. O que o Senhor estava prestes a fazer transformaria o lamento em esperança e o pesar em alegria. Prepara os nossos corações, Senhor, pois o momento do teu agir se aproxima. E mesmo no sacrifício que há de ser, a luz da tua verdade radiará entre nós. Assim, enquanto o mundo ao seu redor se transformava, o que poderá acontecer em breve? O plano soberano de Deus estava se manifestando em múltiplas direções, e o que eles não sabiam, era que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A história de Jefté e de sua filha se tornaria um eco poderoso no futuro de Israel, um testemunho vivo daquilo que significa confiar no Senhor acima de tudo. À medida que o vento uivava e o céu se tornava um espectro de luz e trevas, os sentidos de Jefté e sua filha se agudizavam. O altar perante eles, um monumento singelo para veneração ao Senhor, agora parecia pulsar com uma energia misteriosa. O temor e a reverência combineiavam-se em seus corações, uma clara indicação de que Deus estava prestes a mover-se em poder. Olhe, pai, disse a jovem, apontando para as nuvens que dançavam de forma sobrenatural. A criação inteira clama pela manifestação do Senhor. Ele não deixará a nossa adoração sem resposta. Seu olhar estava fixo no céu, onde relâmpagos dançavam como se quisessem rasgar o próprio véu entre o céu e a terra. Jefté, com a certeza renovada, ergueu a voz e clamou: ó Deus! Tu que ouves o clamor do aflito, revelai a tua graça sobre nós. Que esta entrega esteja em conformidade com o que o teu coração deseja. As palavras ressoaram, ecoando pelo vale, e a terra sob seus pés parecia confirmar sua entrega. Então, subitamente, uma sombra rumorejante deslizou entre as árvores em redor, e uma presença serena envolveu-os. Como um manto protetor, Jefté sentiu a sabedoria antiga fluir dele, um recado da tradição que nunca se perderá.
podia ouvir a voz de seus antepassados. A ternura de um sacrifício fiel não se perde no tempo. Deus é fiel a seus servos. Nesse momento, o céu se abriu ainda mais, revelando uma luz intensa que descia como uma chuva de bênçãos. A jovem, agora envolta por essa luz, viu figuras que dançavam entre os raios, anjos, heraldos de Deus, que proclamavam a vitória sobre as forças das trevas. Esses mensageiros faziam ecoar as promessas de restauração, cura e libertação. Pai, veja, exclamou ela em êxtase. Não estamos apenas entregando algo precioso, mas invocando o mover dos céus. Uma geração se levantará, e a nossa oferta é só o começo. Com a voz embargada, Jefté sentiu a dor da obediência ressoar em seu ser. Que assim seja, Senhor. Que meus medos sejam substituídos pela tua paz, e que esta entrega seja um sinal para os filhos de Israel. A tua aliança não falhará. Como que em resposta, a terra começou a tremer com mais intensidade e um estrondo surdo ecoou através dos vales. Jefté inclinou-se mais, percebendo que não apenas sua vida estava em jogo, mas todo o futuro de seu povo. Algo monumental estava prestes a acontecer. Uma nova voz, mais poderosa que as outras, se fez ouvir pelo vento. Jefté, eu conheço o desejo do seu coração. Contudo, lembre-se, não é o sacrifício que conta, mas o propósito que cada um carrega. Olhe além de sua dor e veja a redenção. Com essas palavras, uma luz sagrada envolveu a filha e bombardeou Jefté com um entendimento profundo. Mais do que sacrifício, era o chamado à obediência que poderia alterar o curso da história. Com um semblante mudado, a jovem olhou para seu pai e sussurrou: o que está por vir, pai, será um testemunho de que o Senhor é fiel em suas promessas. O próprio céu parecia preparar-se para um desfecho divino, e uma sensação eletrizante tomou conta do ar. As promessas do Senhor de libertar Israel das mãos do opressor e restaurar as suas famílias flutuavam como um perfume suave no ar. Jefté, agora ciente de que sua decisão seria a semente de novas esperanças, ergueu os olhos. Ó Senhor, seja feito segundo a tua palavra. E que a tua glória se manifeste entre nós. Enquanto isso, uma nova nuvem se adensava no horizonte, escura e ameaçadora, simbolizando a batalha que se aproximava. Aquela atmosfera de expectativa e temor envolvia o seu ser. Jefté não apenas oferecerá uma entrega, ele acionará o invisível através da fé genuína. Um novo movimento de Deus se inicia. E com ele, uma verdade ainda mais profunda será revelada, concluiu a jovem, capturando a essência da divina intervenção que se manifestava. Com as palavras de sua filha reverberando em seu coração, Jefté sentiu a energia da coragem se infiltrar em seu espírito. O duelo dos céus não terminara. O que estavam prestes a testemunhar mudaria não apenas suas vidas, mas também a história de todo um povo. E conforme os sinais apontavam, uma nova era de esperança e liberdade surgiria para Israel, mas o preço desta conquista estava apenas começando a ser revelado. O plano soberano de Deus não era apenas um eco da tradição, mas uma maré avassaladora que se aproximava. O que mais estava reservado sob o céu que se movia? Enquanto o vento agitado trazia consigo os ecos de promessas passadas, Jefté e sua filha permaneciam firmes diante do altar, sabendo que estavam no limiar de um evento sobrenatural. A luz que envolvia a jovem parecia pulsar em resposta às súplicas ardentes de seu pai. Mas à medida que os relâmpagos quebravam o céu, um novo sentimento tomou conta do coração de Jefté, um misto de esperança e um peso avassalador. Pai, disse a jovem, com a voz vibrante de emoção, sinto que algo muito maior está prestes a se revelar. O Senhor não chama ao sacrifício sem que haja um propósito grandioso. Ouvindo suas palavras, Jefté não pôde deixar de se perguntar sobre o significado do que estavam vivendo. As nuvens carregadas de tempestade acima deles pareciam presagiar uma batalha espiritual cuja vitória exigiria muito mais do que um simples ato de fé. Poderia sua entrega ter um custo além do que imaginara? No profundo de seu ser, a ansiedade se misturava à determinação. Nesse momento, uma luz mais brilhante rompeu através da escuridão, e os anjos que dançavam agora formaram uma formação em círculos, como um exército etéreo ao redor do altar. Diante da presença celestial, Jefté caiu de joelhos, sentindo a pressão do céu repousar sobre ele, como se as estrelas mesmas tivessem se alinhado para ouvir seu clamor.
Ó Senhor dos exércitos, implorou ele, tu que conheces os desafios de Israel e a dor de teu povo, eu me coloco diante de ti. Se é este o teu desejo, concede-me a força para levar a cabo a minha palavra e que minha vida e a de minha filha sejam para a tua glória. A voz do Senhor ecoou no coração de Jefté uma vez mais, clara e persuasiva, confia em mim, Jefté. A entrega que você faz hoje não é somente por um sacrifício, mas por muitas vidas que serão libertas. Farei do seu ato um sinal, e através dele, o destino de Israel será transformado. O que parecia um ato desesperado agora se tornava uma aliança difícil, porém necessária. A filha de Jefté observava, seus olhos revelando a profundidade da aceitação. Se o Senhor assim fizer, então que a sua vontade seja feita. Estamos prontos, Pai, para o que vier. E mesmo que a estrada seja dolorosa, sua luz a guiará. Com essas palavras, uma onda de conforto envolveu o coração de Jefté. Ele se levantou, decidido a cumprir o que o Senhor tinha requerido. Era um momento marcado pela aceitação de um chamado divino que exigiria não apenas coragem, mas também a entrega de seu bem mais precioso. A ascensão da fé deveria ir além da dor, deveria representar a vitória sobre as opressões que seu povo vivia a ponto enquanto as nuvens ameaçadoras continuavam a se adensar, uma trombeta celestial soou ao longe, ressoando em toda a terra e fazendo tremer os corações de todos que a ouviam. Jefté e sua filha sentiram a terra vibrar sob seus pés. Messias já próximo de aparecer, a bênção girava e dançava com eles, como um estandarte de esperança. É chegada a hora, Jefté, falou a voz poderosa mais uma vez, desta vez mais audível que as tempestades. O que está reservado para você e seu povo mudará o curso da história de Israel. Preparai-vos, pois a batalha não será apenas contra a carne, mas contra as potestades que assolaram meu povo. O que testemunharam naquele altar tornaria-se o clamor de libertação. No íntimo do coração de Jefté, pulsava a certeza de que, através do sacrifício, Deus lavaria as ofensas e as tormentas que assolavam a nação. E assim, diante do altar resplandecente, um novo fio de esperança começava a se entrelaçar no plano eterno de Deus. Mais do que um simples ato, a decisão de Jefté se tornaria um farol de fé para gerações. E enquanto os ecos de sua entrega ainda se faziam ouvir, uma nova nuvem levantava-se ao longe, majestosa e ameaçadora, trazendo à mente de todos a promessa de que a intervenção divina não tardaria. Qual será o desfecho deste plano, ó Senhor? Um murmúrio reverberou entre os presentes. A resposta estava próxima e, com ela, a certeza de que nem tudo o que parecia perdido estaria fora dos planos de Deus. A libertação viria, mas a pergunta ecoava: quem se prepararia para o preço a ser pago por essa vitória que do céu se desvelava? Em meio à inquietude da tempestade, a atmosfera pulsava com uma expectativa palpável. Jefté e sua filha mantinham-se firmes diante do altar, o olhar fixo na luz que emanava do céu, como se as promessas divinas tivessem se manifestado diante deles. O altar, agora imerso em um brilho sobrenatural, tornará-se o ponto de encontro entre o humano e o divino. Como um eco distante, as palavras da jovem reverberaram no coração de Jefté. O Senhor não chama ao sacrifício sem que haja um propósito grandioso. Ele ponderava, não somente sobre seu próprio destino, mas sobre o futuro de Israel, que dependia de sua obediência. O peso de sua decisão parecia se intensificar, como as nuvens de tormenta que se amontoavam no céu. Avançaremos juntos, meu pai, disse a filha de Jefté, sua voz firme e resoluta, ainda que seu coração estivesse apertado. O Senhor é o nosso Deus, e com ele estamos seguros. Era um testemunho de fé que cortava como uma espada, desafiando o medo que se ocultava na sombra da incerteza. De repente, a luz que brilhava ao redor deles intensificou-se, trazendo consigo um som celestial que parecia vibrar em perfeita harmonia com as orações de Jefté. Uma e outra vez, a voz de Deus se fez ouvir, não apenas dentro dele, mas ecoando pelo espaço: escutai, Israel. A liberdade se aproxima. O sacrifício de um justo será semente para uma nova colheita. Jefté, tomado por uma nova unção, levantou seu olhar para o céu e clamou ainda mais alto: ó Senhor, que a tua vontade se cumpra. Que minha oferta seja aceita diante de ti, por Israel e por aqueles que vêm após nós.
A determinação em sua voz era como os trovões que rugiam ao longe, ressoando o chamado de Deus. A filha, percebendo a grandeza daquele momento, ergueu os braços para o céu em sinal de rendição e consagração. Que a minha vida, meu Deus, tenha significado em tua história. Que minha expressão de amor seja uma ponte entre o céu e a terra. A onda espiritual que a envolvia era palpável, e mesmo aqueles que observavam não podiam ignorar a unção que pairava sobre o altar. Os anjos em circunferência começaram a vibrar em uníssono, quase como se estivessem respondendo à declaração de Jefté e sua filha. Aquela cena tornará-se um espetáculo de adoração, onde a terra e o céu pareciam se entrelaçar. Havia um sentido de que algo monumental estava prestes a ser revelado. Mais, justo quando a atmosfera se tornava eletricamente intensa, uma visão se manifestou na mente de Jefté. Ele viu diante de si não apenas o sacrifício, mas uma geração ainda por vir, uma linha de descendentes que seriam moldados pela fé e pela coragem de se entregar ao Senhor. A imagem daquela continuidade trouxe uma renovação de ânimo e esperançoso entendimento. Assim diz o Senhor, através da sua entrega, Jefté, serei lembrado em cada geração. As palavras pareciam deslizar em suas entranhas como um bálsamo santo, curando as dúvidas que ainda restavam. Com o trovão rugindo e a luz brilhando, um novo desafio despontou. As potestades que perseguiam o povo de Deus agitaram-se, sentindo o cheiro do temor que dominara suas vítimas. Mas agora, em resposta à obediência de um pai e sua filha, o céu ressoava, e as portas do inferno tremiam. Somente então, uma voz estrondosa ecoou do céu: preparai-vos, pois o tempo de libertação se aproxima. A guerra está prestes a iniciar, e o sacrifício justo será como um estandarte que levantará muitos, e a vitória será certa. A expectativa agora não era apenas uma sombra, mas um divisor de águas. A cada palavra de Deus, o terreno sob os pés de Jefté tremia, como se a própria terra estivesse pronta para reagir à ação do Senhor. E assim, enquanto o eco da vitória começava a ressoar nas montanhas, uma pergunta pairava no ar: que preço será exigido para esta libertação, e qual será o legado que Jefté deixará para o seu povo? Na profundidade da alma de Jefté, uma nova compreensão estava brotando. O plano de Deus era vasto, e cada sacrifício, cada luta, cada lágrima derramada serviriam a um propósito maior. A pergunta que surgia agora era clara: estariam prontos para a jornada que se aproximava, mesmo diante do desconhecido? A tempestade rugia ao redor, e a luz do altar ofuscava a escuridão que se aproximava. Jefté fixou o olhar no céu sobrenatural, onde as nuvens pareciam se dividir, revelando a glória do Senhor em meio ao clamor. Seu coração pulsava com fervor, ecoando as palavras que ressoavam em sua alma: preparai-vos para a libertação. A filha de Jefté, ainda de braços erguidos em adoração, sentia a potência da presença divina inundar o ambiente. Ela invocou o nome do Senhor, sua voz subindo como incenso aos céus. Ó Senhor, que a minha entrega não seja apenas uma oferta, mas um testemunho da tua fidelidade. E enquanto as palavras de adoração fluíam de sua boca, uma visão se manifestou adiante dela. Viu um povo cercado, oprimido por inimigos implacáveis, e no centro desta luta, as figuras de seus antepassados, clamando por ajuda e intervenção. O peso da história pairava sobre ela, e o que parecia uma escolha individual, transcendeu para algo coletivo e histórico. E a quem mais oferendarei, Senhor? Questionou ela, vulcão de emoções. Se não for por nós, por quem darei a vida? As palavras de Jefté a alcançaram como uma brisa suave. Filha, há poder no sacrifício, e essa é a nossa luta. O sacrifício que fazemos pode não ser por um, mas por muitos. O Senhor levantará uma geração que crerá. Ouvindo seu pai, a jovem sentiu uma onda de coragem percorrer seu ser. Aquele momento tornava-se um divisor de águas, e a percepção do que estava em jogo uniu-os em um propósito divino. E então, a voz de Deus rugiu mais uma vez, ressonando como clarins de guerra: eu estou convosco, Israel. Vocês não caminharão só. As forças espirituais, percebendo o desenrolar sobrenatural do evento, começaram a se agitar. Os inimigos de Israel, que se regozijavam no medo e na dúvida, agora sentiam a convicção dos fiéis, e um terror começou a se instalar em seus corações implacáveis. Havia um clamor à distância, um apelo ao Deus do exército,
um brado que ecoava nas margens do céu. No horizonte, relâmpagos cortaram as nuvens negras, e um clarão ofuscante preencheu o ambiente, como um prenúncio de grande batalha. Receba a súplica deste dia, ó Senhor! Gritou Jefté. Que minha vida e a de minha filha sejam como chamas ferventes na tua luta pela verdade. De repente, o céu abriu-se inteiramente, e um anjo desceu resplandecente, trazendo consigo a espada da justiça de Deus. As palavras do anjo ecoaram firmes: não temais, pois o Senhor vai adiante de vós. A vitória é sua, mas um preço deve ser pago. Somente aqueles que estão dispostos a se oferecer em sacrifício conhecerão o poder da libertação. Jefté e sua filha changed glances, a compreensão de que estavam prestes a entrar num novo ciclo de provações e vitórias. Que juntos nós sejamos a semente de um novo amanhã. Dissera Jefté com um fervor que ardia em seu peito. As vozes daquela geração clamavam aos céus em união, e o próprio chão tremia sob o peso da expectativa. Jefté viu com clareza que cada lágrima, cada grito e cada sacrifício não eram em vão, mas a carência do elo sagrado que uniria o passado ao futuro. Que esta luta nos oriente, mas antes que pudessem se preparar para a batalha iminente, uma sombra colossal deslizou sob os céus, como uma profecia opressiva. De repente, a luz obscureceu, e uma pergunta ficou pairando no ar: estarão prontos para enfrentar o que está por vir, mesmo sabendo que a vitória também exige perda? Com essa pergunta, uma nova dimensão do plano divino se revelava, desafiando Jefté e sua filha a ponderar a profundidade do sacrifício, enquanto o eco de um novo desafio se aproximava, e o caminho adiante tremia sob o peso de escolhas eternas. O céu pesado parecia ter caído sobre a terra, e o ar ao redor de Jefté e de sua filha carregava uma aura de expectativa e temor. A sombra colossal que obscurecia o altar pressagiava um desafio colossal, uma provação que intensificaria a fé deles para além do que podiam imaginar. Jefté, sentindo o peso do chamado divino, olhou profundamente nos olhos de sua filha e percebeu que aquele momento determinaria não apenas suas vidas, mas o futuro de toda a nação. Os relâmpagos ainda cortavam o céu, enquanto um profundo silêncio descia sobre o povo. Todos os olhares agora estavam voltados para o altar, onde a presença de Deus se manifestava de modo poderoso. Filha, começou Jefté, com um tom grave, o Senhor nos chamou para ser instrumentos de libertação. Cada um de nós deve estar pronto para sacrificar o que é mais precioso por sua causa. A jovem, inspirada pela determinação do pai, respondeu: estou pronta, pai. Que minha vida seja uma oferta contínua ao Senhor. Se o preço a ser pago for alto, que assim seja. Naquele momento, uma conexão espiritual tremenda parecia entrelaçar suas almas e um bafejo de poder os envolveu. As palavras da filha de Jefté, ardentes como brasas, subiram aos céus, e antes que percebessem, o anjo resplandecente retornou, pairando acima deles com um semblante firme. A batalha se aproxima. Reuni o povo de Israel e proclamai a mensagem de esperança e coragem que o Senhor coloca em vossos corações. Ele escutou o clamor de sua nação e está preparado para agir. Com o chamado do anjo, Jefté fez sinal ao povo que aguardava ansioso nas cercanias. Cada um deles, com o coração debulhado em temor e expectativa, se aproximou do altar, formando um círculo ao redor de Jefté e sua filha, como se fossem um único corpo, um só espírito. Israelitas! Exclamou Jefté, sua voz cheia de ousadia. Voltem seus olhos para o Senhor. Ele fará grandes coisas entre nós. A multidão se uniu em adoração, vozes ressoando em um clamor fervoroso. Era um reconhecimento coletivo da necessidade desesperada da intervenção divina. O temor que antes os dominava agora se transformou em um poder construtor, e a luz que emanava do altar começou a brilhar mais intensamente, afastando as trevas que ameaçavam consumir. Entretanto, no horizonte, as tropas dos amonitas se preparavam para o ataque, suas figuras escuras contrastando com a luz gloriosa emanada do altar. A pressão da batalha iminente fez com que os corações de muitos começassem a vacilar, fracos no temor. Jefté, percebendo isso, levantou a espada e gritou com fervor: o Senhor é nossa rocha. Não temais. Lembrem-se de que a vitória não é nossa, mas do Senhor dos Exércitos. Mas, numa fração de segundo, a sombra colossal voltou a se manifestar, desta vez revestida de força e poder,
como se carregasse a própria fúria de um exército. A condição da alma do povo começou a modificar-se, a dúvida introduziu sussurros de desconfiança. Por que sacrificar o que temos se o Senhor não nos libertará? Murmurou uma voz na multidão, criando fraturas na aliança que acabará de se formar. O Senhor nos provou, declarou a filha de Jefté, erguendo a mão em um gesto de autoridade. Tal como disse Moisés em Deuteronômio, o Senhor seu Deus está convosco em toda parte onde andardes. Não há batalha demasiado grande, nem sacrifício que ele não possa recompensar. Neste instante, o céu parecia verificar o coração de cada um que estava presente, testando a sinceridade de suas declarações. Jefté, sentindo o peso da responsabilidade que pairava sobre ele, respondeu num brado: se eu devo oferecer para que o Senhor liberte a minha nação, que assim seja. A maior vitória que podemos receber é a da própria redenção e libertação. Assim, o povo passou a clamar e a aclamar, o som de suas vozes elevando-se em adoração autêntica e desafiadora. E então, no centro daquele clamor fervoroso e temeroso, uma nova palavra do Senhor ressoou. Escutai! O que farei nessa terra será um sinal e um milagre. Verão a libertação de suas almas, mas aprenderão que a verdadeira vitória tem um custo. Receberão força em suas fraquezas, e a maior entrega fará florescer a aliança redentora que trago a vocês. Naquele momento sagrado, o propósito do Senhor começou a se desvelar, desafiando-os a refletir sobre o verdadeiro sentido do sacrifício. Cada um, a partir daquele dia, não apenas lutaria por sua proteção, mas pela eterna redenção prometida. O que deveriam perder poderia se transformar na maior vitória da história de Israel. Mas, em meio a essa revelação, uma interrogação divina pairou no ar. E se a maior perda não for a vida, mas a própria fé na promessa? A tensão aumentava, e o plano soberano de Deus agora se desenrolava diante deles. O próximo passo, penoso e necessário, ainda estava por vir. O dia em que Jefté e sua filha se preparavam para a importante batalha contra os amonitas não era apenas mais um dia comum, era o ápice de uma jornada de fé repleta de provações e sacrifícios. O horizonte estava manchado por um crepúsculo de tensão, como se a própria terra respirasse a expectativa de um confronto que não afetaria apenas a vida de um homem, mas a história de Israel inteira. Enquanto o povo se unia em torno de Jefté, ouvindo o clamor ardente que partia de seu coração, ele sentiu que a atmosfera estava impregnada de algo sobrenatural, um fator que transcendia o campo de batalha. Uma multidão reunida, arrebatada por um misto de medo e fervor, esperava ansiosamente pela palavra de seu líder. Jefté, percebendo a fragilidade no espírito de muitos, decidiu falar com uma fervorosa convicção que não vinha de si mesmo, mas de Deus. Meus irmãos e irmãs em Israel, começou ele, sua voz se elevando acima do burburinho das vozes e se tornando um eco poderoso pelos campos. Hoje, sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra as forças que tentam dominar nossa fé e liberdade. O Senhor irá à nossa frente, Ele é nosso escudo e fortaleza, nosso ajudador nos tempos de aflição. A multidão respondeu com um clamor unificado, impulsionados por sua mensagem. Jefté sentiu a força de espirituais de Deus crescendo entre eles, uma onda de fé que pulsava como um velho tambor que chamava a guerra. Mas, enquanto ele olhava nos olhos de suas pessoas, não podia ignorar a dúvida que se esgueirava nas sombras de seus corações. Então, ele ergueu a espada, ainda ensanguentada da batalha anterior, e gritou: que cada um de nós lembre-se do voto que fiz à frente do Senhor. Ele é fiel com aqueles que são fiéis. Confie em seu poder de libertação, mesmo que o preço seja alto. O Senhor não deixará que o clamor do seu povo seja em vão. Porém, nesse mesmo instante de confiança, uma escuridão se apoderou do ambiente, como se os próprios céus se curvassem diante da turbulenta luta que se aproximava. As nuvens deixaram transparecer raios e relâmpagos, como se o próprio Deus estivesse preparando seu povo para um desafio sem igual. Jefté sabia que o que estava por vir não era somente uma luta contra o físico, mas uma batalha espiritual na qual a esperança de Israel seria testada de forma nunca vista. Olhe ao seu redor, disse o anjo resplandecente que apareceu novamente, interrompendo o silêncio pesado. Através da sua oferta, Jefté, o Senhor suscitará uma liberdade que transcenderá esta batalha, uma nova aliança que se estabelecerá por meio do seu sacrifício, e muitas gerações serão transformadas.
Mas lembrem-se, a verdadeira vitória requer um custo. As palavras do anjo soaram como um aviso, as sombras pairavam sobre eles, trazendo à tona o peso de sua decisão, pois estavam no limiar de um novo pacto que abarcaria não apenas suas vidas, mas o futuro de seu povo, que se estendia como um fio invisível ao longo da história de Israel. Então, Jefté fez uma pergunta crucial: Senhor, que o teu plano seja revelado e que a verdade do sacrifício nos prepare para a batalha. Que nossa deposição de fé nos fortaleça para enfrentar o que está por vir. E enquanto a atmosfera se intensificava, um novo mistério começava a se desvelar. Os cúmulos escuros ainda rodeavam o céu como um sinal de advertência, e o próprio vento começou a soprar um sussurro de esperança que ecoava entre as colinas, quase como um sopro da criação animando o povo. O Senhor está conosco, disse Jefté, voltando-se para a multidão, cada um de seus olhos reluzindo com uma centelha de determinação. O sacrifício que apresentamos hoje revelará a sua glória e nos unirá como um só corpo. No entanto, antes que a batalha pudesse começar, um clamor astecido surgiu das fileiras. Um grupo de homens hesitantes ficou à frente, questionando a capacidade de Jefté em cumprir sua palavra. E se a grandeza de nossa promessa não é suficiente para nos proteger? O que irá acontecer se nossa fé falhar? Essa dúvida rapidamente se espalhou entre o povo, criando uma fratura na unidade que Jefté havia cuidadosamente cultivado. Não tenhais medo, pois o Senhor é fiel. Insistiu Jefté. O verdadeiro sacrifício não vem apenas da oferta do que temos, mas da disposição de crer apesar do temor que nos desafia. Ele olhou intensamente para aqueles que vacilavam, buscando reacender a chama de esperança, mas a luta já tinha começado dentro deles. E numa fração de segundo, enquanto as forças amonitas avançavam para a batalha, Jefté percebeu que cada coração ali exigia não apenas coragem, mas a entrega do espírito. Se o Senhor está conosco, quem pode ser contra nós? Gritou ele, sentindo uma onda de fé alcançar seu âmago. Enquanto eles se preparavam para a guerra, um eco profundo e ressonante em um sussurro divino atravessou como um clarim: a verdadeira luta está dentro de cada um de vocês. Preparai-vos para o que está por vir, pois não é apenas uma batalha pela sobrevivência, é uma batalha pela fé e pelo futuro de Israel. O tempo parecia parar, enquanto a verdade daquela realidade se firmava nos corações de cada homem e mulher presente. E assim, enquanto a escuridão se aproximava, a luz do Senhor começava a brilhar através do sacrifício que estavam prestes a fazer. A questão pairava no ar: qual seria o preço a ser pago para que a aliança divina se estabelecesse? O plano soberano de Deus permanecia envolto em mistério, revelando que a vitória se estendia além do campo de batalha, para um futuro ainda desconhecido, mas pontuado pela esperança da adoração e da liberdade.